Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Investir num REIT permite ganhar exposição ao mercado imobiliário sem as consequências diretas das dores de cabeça da gestão ou manutenção do mesmo. Mas fará sentido investir num REIT quando as taxas de juros continuam a crescer? Hoje vamos analisar a Avalon Bay e perceber se é ou não uma boa oportunidade. Vamos a isso. Antes de começarmos, já sabem que se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que este episódio reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Avalon Bay é um REIT especialmente focado em apartamentos e com exposição geográfica apenas aos Estados Unidos. Se não sabes o que é um REIT, eu sugiro que pauses este vídeo e vejas primeiro o episódio 54 e, possivelmente, o episódio 78. Este REIT tem mais de 290 propriedades espalhadas por grandes cidades costeiras, quer da zona este, quer da zona oeste. Estas propriedades são apartamentos ou condomínios fechados considerados luxuosos, o que obviamente se traduz no valor médio das rendas que supera os $2.600. Não é o REIT de apartamentos com a média de rendas mais cara, é um facto, mas é o maior no seu setor com uma capitalização de mercado superior a 23 mil milhões de dólares. Mas isto de ser o maior no setor não significa automaticamente que a performance é superior. Atualmente, REITs de todos os setores estão a sofrer e o setor dos apartamentos não é exceção, com perdas de mais de 34%, muito superiores, por exemplo, às perdas do S&P 500. Este contexto pode significar uma oportunidade de investimento, assim que olhemos para os números da empresa, comparemos com outros do mesmo setor e tiremos algumas conclusões. Olhando para os primeiros 9 meses do ano e comparando com 2021, vemos que a receita aumentou em mais de 13% e que as despesas aumentaram um pouco menos de 6%, deixando assim, logo à partida, uma primeira boa impressão. Os benefícios líquidos também aumentaram mais de 33%, mas, como sabem, esta não é uma métrica eficaz quando estamos a avaliar REITs. Se olharmos para a componente da receita, que são rendas de propriedades da empresa, vemos que de propriedades que custaram 20 mil milhões de dólares, a empresa tira um lucro operativo líquido de pouco mais de 1.000 milhões. O rendimento dessas propriedades, ou o cap rate, é de 5,7%. O cap rate é importante porque acaba por justificar o tipo de propriedades, ou se quisermos de inquilinos, com que a empresa opera. Estes apartamentos são claramente orientados à classe média-alta, que de alguma forma são menos afetados nestes contextos de inflação e subidas de taxas de juros. Mas, além de já termos percebido o contexto social à volta das propriedades, o que realmente importa são os fundos provenientes das operações, ou FFO. Aqui vemos um crescimento de quase 20% face ao ano passado, o que é obviamente um bom sinal. Outro ponto importante quando estamos a analisar um REIT é a alavancagem. Já olhámos para a diversificação da Avalon Bay, já olhámos para os números da operação deste ano e agora vamos olhar para o estado da dívida. A Avalon Bay tem à volta de 8 mil milhões de dólares em dívida, o que, comparando com o seu EBITDA, se traduz numa alavancagem à volta das 5 vezes. Vocês podem ver na imagem que alavancagens abaixo das 6 vezes conseguem geralmente uma classificação A-, enquanto alavancagens superiores a 6 vezes são classificadas como mais arriscadas. Mesmo a retirar o dinheiro em caixa da equação, a alavancagem seria de 5,7 vezes, um valor inferior não só aos praticados no setor, superiores a 6 vezes, mas também a todos os REITs existentes. Este tipo de alavancagens seriam problemáticas em qualquer outro setor, mas não no setor imobiliário. Reparem como 92% da dívida da Avalon Bay é a taxa fixa e com taxas que vão dos 2% aos 4,3%. Isto numa altura onde se perspectiva que as taxas de juros nos Estados Unidos vão atingir os 5% durante os próximos meses. Antes de passarmos às projeções, falemos um pouco do dividendo. A estabilidade da empresa permite-lhe pagar um dividendo de $6,36 por ação, que, ao preço atual, representa 3,6% de rentabilidade. É mais ou menos o valor médio dos REITs de apartamentos, mas, em termos de crescimento, é um dos mais baixos. Ainda assim, o dividendo está bem protegido com payouts sobre o FFO na casa dos 80%. Uma breve análise na página REIT Notes dá para perceber que este é um REIT bem acima da média, com notas de destaque na segurança do dividendo, no crescimento
dos FFO, na modesta alavancagem e na qualidade das propriedades, conseguindo uma classificação geral de 8,3. Olhando rapidamente para a última década, vemos que a receita da empresa tem crescido a 8% ao ano, apesar de nos últimos 3 mostrar alguma estagnação. O EBITDA e os benefícios líquidos mostram uma tendência positiva. A diluição dos acionistas não é muito agressiva, cerca de 0,24% anualmente nos últimos 5 anos. O balanço já tínhamos visto que era saudável e no que respeita ao FFO, vemos que normalmente ronda as 23 vezes. Portanto, aparentemente, podemos dizer que valores abaixo das 23 vezes seria um desconto face ao valor histórico. Comecemos então a projetar o futuro da empresa e tentemos perceber qual seria um valor justo a pagar por uma ação. E para tal, é importante conhecer o cenário macroeconómico. Como é que estão a evoluir as rendas dos apartamentos nos Estados Unidos? O gráfico seguinte mostra-nos que, se em 2021 as rendas subiram mais de 17%, em 2022 a situação está mais calma e, a julgar pelos anos anteriores, subidas iguais ou inferiores a 5% são a norma. Outra situação a ter em conta é a migração da população. Se a Avalon Bay tem propriedades na costa este e oeste, em diferentes estados, serão estas zonas onde existe um fluxo positivo ou negativo de habitantes. Nesta última década, Califórnia, Washington e Nova York são estados que apresentam um fluxo positivo, mas, por exemplo, a empresa não consegue capitalizar crescimentos como no estado do Texas, Arizona ou Flórida. E estes são estados onde os centros urbanos mais crescem atualmente. Começando pelo EBITDA e usando a estimativa dos analistas até 2025, esperam um retorno a valores de crescimento ligeiramente abaixo da média histórica até 2031. Já sabem que os cenários otimista e pessimista divergem 20% do cenário base e o seu peso para o cálculo final é também de 20%. Isto para criar um intervalo realista da evolução do EBITDA ao longo do tempo. Assim, o valor expectável em 2031, segundo este método, é de $240. Isto representaria uma valorização anual de 3,65%, excluindo o dividendo. Mas não fiquemos por aqui. Projetemos os FFO ajustados, a que a empresa chama Core FFO, para os próximos anos e, segundo as mesmas premissas, para uma valorização anual de 9%, o valor justo de uma ação da empresa ronda os $162. Na minha opinião pessoal, nenhum destes dois métodos acabam por ser os mais utilizados na avaliação de um REIT, mas ajudam a colocar um contexto ao preço atual. Normalmente, os investidores guiam-se mais pelo múltiplo do FFO e comparam-no com a sua média histórica. A Avalon Bay espera fechar este ano com $9,83 de fundos de operações, aos que, aplicado um múltiplo histórico de 22 vezes, deveriam colocar um preço de $216 na ação. Mesmo os múltiplos associados aos REITs residenciais, que rondam as 20 vezes, para o valor estimado que mencionei, colocariam um preço de $196. Hoje em dia, a empresa ronda as 17 vezes, valor que não se viu na última década. Assim que, desde esse ponto de vista, parece ser uma oportunidade muito interessante. Algo também interessante é que os ativos da empresa, para um cap rate, como vimos, de 5,7%, valem hoje em dia $112 por ação. Ou seja, o excedente é um premium associado à qualidade da empresa e da gestão da mesma. Nesse sentido, e tendo em conta que tenho uma posição de 2% do portfólio, com um custo base de $157, vou procurar reforçar a posição apenas quando o preço representar um múltiplo de 15 vezes os fundos de operações, ou seja, cerca dos $150. E tu, já conhecias a Avalon Bay? Não te esqueças de deixar a tua opinião na caixa de comentários. Esta semana temos várias notícias para discutir. A primeira, por cá, é que o Orçamento de Estado para 2023 foi finalmente aprovado e confirma-se assim a tributação às criptomoedas, sobretudo para quem detenha os tokens por menos de 365 dias. É o primeiro passo, sem grande impacto no meu modelo de investimento, mas que promete trazer mais regulação ao setor. E por falar no setor, o CEO da Binance está a criar um fundo de liquidez para apoiar as empresas ou projetos cripto que se vejam na mesma situação da FTX, da Voyage ou da Celsius.
É uma medida que espelha um pouco o que já existe no mundo fiat, ou parecido até com o que existe no nosso sistema de pensões nacional. Este tipo de iniciativas é o que se necessita para trazer estabilidade à descentralização financeira. No entanto, se o fundo apenas for garantido por uma entidade como a Binance, lá se vai a descentralização pelo cano. É aqui que projetos DeFi podem brilhar e ajudar na talvez utópica separação entre Estado e dinheiro. Outra notícia que também animou um pouco os mercados foi a recente comunicação por parte de membros da Fed em que as subidas das taxas de juros vão começar a ser menores muito em breve. Apesar da inflação estar a desacelerar, e aqui é importante que todos percebamos que os preços continuam a subir, apenas mais devagar, os membros do Banco Central norte-americano acham que podem começar a aplicar já subidas de 0,5%. Os mercados obviamente que se animaram com esta notícia e hoje a expectativa é que a subida seja mesmo de 0,5% já no dia 14 de dezembro, com uma probabilidade de 76%. A nível europeu a situação é um pouco distinta, ainda não houve um desacelerar da inflação e as taxas de juros ainda estão bem baixas. Talvez por isso a maioria dos membros do Conselho do BCE é a favor de subidas mais agressivas. Por falar em agressividade, as empresas do PSI já reportaram todos os benefícios para os primeiros 9 meses deste ano e são resultados extraordinários. São poucas as que não viram os benefícios líquidos aumentar em mais de 50% quando comparados com 2021. Isto demonstra bem duas coisas. Em primeiro lugar, que é resultado da subida de preços, passando os custos da inflação para o consumidor final, e em segundo lugar, que foram obrigadas a uma otimização logística e de custos que contribuiu para uma expansão das margens. Mas vai ser sol de pouca dura, uma vez que o governo já aprovou a medida de taxar lucros extraordinários. Para fechar as notícias, ficamos com a piada da semana. Parece que o Kanye West se vai candidatar à presidência dos Estados Unidos para 2024. No que respeita aos mercados, fecharam uma semana mais curta, no verde, com destaque para as bolsas de Toronto, Portugal e Espanha. O meu portfólio está atualmente perto dos 26% de valorização e recebeu $63 em dividendos neste mês de novembro. No que respeita à performance, estou a perder 8% desde o início do ano, mas ainda assim é inferior ao S&P 500, por exemplo, que leva mais de 15% de perdas desde janeiro. Eu há umas semanas atrás mostrei-vos as minhas previsões para o S&P 500 até final do ano e na verdade não mudaram muito. Não sei que catalisador vai ser necessário para mandar outra vez o S&P 500 para os 3.500 pontos, mas a verdade é que eu não vejo força neste movimento de recuperação. Talvez quando os sinais de recessão se confirmem ou com a escalada de algum conflito geopolítico na Ucrânia ou Taiwan. Além disso, a Fed não consegue cumprir a redução do seu balanço, especialmente no que toca à venda de títulos hipotecários, que em vez de reduzirem 17 mil milhões de dólares por mês, aumentaram desde o ano passado em mais de 62 mil milhões. Isto porque ao inundar o mercado com estes títulos, o custo de financiamento hipotecário sobe, levando a um abrandamento ainda mais acentuado no mercado imobiliário, que é só um dos, se não o pilar da economia norte-americana. E é tudo por hoje. Peço-vos que, se retirarem valor deste episódio, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ajudando-me assim a chegar até mais pessoas. Considerem apoiar através do Patreon, onde temos uma comunidade incrível a discutir empresas, avaliações, dúvidas, criptomoedas e folhas do Google Sheets. E sigam-me no Instagram, onde publico conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.